tivemos uma falha, mas vamos lá, retornando ao nosso estudo. Santificai-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, a própria palavra diz que ela é a verdade. Em João capítulo 5, versículo 39 diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus Cristo está dizendo, olha, examinem as escrituras. Não só façam uma leitura comum das escrituras, mas também façam um examine, façam uma leitura de uma forma sistemática da palavra de Deus, porque vocês vão cuidar disso, porque através dela há um poder de vida eterna. A própria palavra nos dá autoridade para que nós tenhamos um poder. Nós obtemos um poder através da palavra, essa palavra que é a verdade, e esse poder vai nos dar a vida eterna. E são elas mesmo que vão testificar de Jesus, do próprio Jesus. Então o próprio Jesus já começa a falar da própria palavra. Jesus ele começa a dizer, ele começa a testificar, ele começa a outorgar, ele começa a assinar, ele dá ali o seu carimbo de firma reconhecida. Olha, eu reconheço, testifico e autentico que a palavra é a verdade. Jesus em todas as ocasiões, principalmente no livro de Mateus, ele faz menções do Antigo Testamento, das Escrituras do Antigo Testamento. Ele faz várias menções da própria palavra, testificando de que ele é conhecedor da palavra, que ele veio para cumprir a palavra, não para anular a palavra, mas ele veio para ensinar a como cumprir essa palavra. Então, ele mesmo testifica de que a própria palavra, as Escrituras, é a verdade e que ele veio para cumprir e não para revogar a lei. Então, Jesus ele começa a ensinar a respeito disso. Então, Jesus ele vem mostrando a autoridade que há na Bíblia. Como que Jesus mostra essa autoridade que há na Bíblia? Primeiro, Jesus ele reivindica a sua filiação em Deus. Ele vem pegar uma reivindicação e falar assim, ó, eu sou o Filho de Deus. Ele começa provando isso. Lá no texto de 1 João, no texto do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim, e a palavra foi feita carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ou seja, agora a palavra ela vem e se personifica na pessoa de Jesus Cristo. Ela se torna carne. A palavra agora deixa de ser um simples poder, mas agora ela vem se personificando numa pessoa de Jesus Cristo, o Deus homem. Ou seja, a palavra de Deus se manifestando no meio dos homens para que essa mesma palavra possa falar e possa manifestar e revelar quem é o Deus. Então, ele vem cheio de autoridade, cheio de graça e cheio de verdade. O segundo ponto é que ele forneceu prova suficiente para poder fundamentar essa sua reivindicação. Jesus ele demonstrou várias provas através dos seus milagres. Olha, em Caná da Galileia ele transforma água em vinho. Depois, lá mesmo em Caná da Galileia, vem um homem nobre e o procura também, falando que havia um filho dele que estava enfermo a ponto de morte, lá em Cafarnaum, que Jesus pudesse ir com ele, para que esse filho dele que estava à beira da morte, para que esse filho fosse curado por Jesus. Jesus diz, olha, que seja feito conforme a tua palavra. Ou seja, através da palavra que saiu da boca de Jesus Cristo, conforme aquilo que o homem já dizia a respeito de Jesus Cristo, a cura aconteceu. Ele falou, pode ir, que assim eu determino, assim há uma palavra. Esse menino está curado, esse filho, o seu filho está curado. E esse homem chegando lá no local, as pessoas já vieram ao seu encontro e falaram assim, o teu filho vive. Então, há outros, a mulher que havia 12 anos que estava lá com um fluxo de sangue que não se continha, e há vários e outros mais. Nós conhecemos muitos e muitos milagres que Jesus fez. Então, através dos seus milagres, Jesus ele dá prova. Ele dá prova suficiente
para fundamentar essa sua reivindicação como filho de Deus, através dos seus muitos milagres. Aliás, só mesmo o Filho de Deus teria o poder de realizar tantos milagres. Então, Jesus, ele sendo o Filho de Deus, ele é uma autoridade, né, inteiramente digna de confiança. Então, quando Jesus ele demonstra que ele é o Filho de Deus, ele demonstra também que ele é uma autoridade e ele é digno de confiança. E não somente isso, quando Jesus ele demonstra a sua autoridade, Jesus ensina que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Então ele vem ensinando que a palavra, as Escrituras, é a palavra de Deus. Ele vem mostrando, então, ou seja, o próprio Jesus se baseando na palavra de Deus. Então, uma autoridade contínua, uma autoridade corrente que vem de Deus, passa pelo Filho, a autoridade que é dada ao Espírito Santo. A Trindade é uma corrente contínua. E essa palavra ela testifica tudo aquilo que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles falam e reagem a nosso respeito. Então a palavra de Deus ela é completamente digna de confiança, investida de autoridade, e por causa que ela tem autoridade, ela tem o poder de Deus. Conclusão então, a base da autoridade de Jesus Cristo está na própria palavra, que deve ser totalmente digna de confiança. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, é assim que nós fundamentamos essa autoridade, é assim que nós cremos que a palavra ela é a verdade, ela não contém erros na palavra, que a palavra ela é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus também. É essa palavra que nós nos firmamos, essa palavra é que nós fundamentamos a nossa fé. Agora, através no decorrer do tempo, surgiram, né, na Reforma Protestante, né, na Roma Antiga, começaram a surgir algumas outras linhas de pensamento onde as pessoas pudessem encontrar uma fonte de autoridade. Uma fonte de autoridade. Uns criam no credo apostólico, outros criam lá na confissão de, como é que chama? Westminster, né? E assim vai, que aliás na minha Bíblia eu tenho toda a confissão, no final dela eu tenho toda a confissão, é longa, são assim verdades cristãs, de práticas cristãs, de credos, né, de crenças, são verdades que nos ajudam sim, mas não são fontes onde nós podemos beber essa fonte. Está aí na sua apostila, depois você dê uma lida. Eu não vou falar para você porque já está escrito. Então leia e preste atenção. São algumas fontes que vão surgindo, porque a cabeça humana, a mente humana, ela toma partidos. Ela toma partidos, então a gente tem uma facilidade muito grande de delegar autoridade, né, ou até se submeter a algumas autoridades e que na verdade não são a autoridade que nós buscamos para a nossa vida, que nós não deveríamos buscar para a nossa vida, né, porque o mundo ideológico, há muitas ideologias, muitas pessoas pregam muitas coisas, até mesmo a respeito da palavra. Eu costumo dizer, eu estou repetindo algo que um dia já foi dito, que a Bíblia é a mãe das heresias. É a partir da Bíblia que surgem todas as heresias que nós podemos encontrar. Em todos os cantos nós vamos encontrar pessoas inventando doutrinas, pessoas inventando heresias, colocando heresias em cima de textos bíblicos para que possa distrair ou tirar o nosso foco, tirar o nosso alvo de que é a verdade. Somente a Bíblia é a verdade, somente a palavra de Deus é a verdade e nós precisamos de saber como interpretá-la. Nós precisamos de saber como beber dessa fonte. Vou dar uma pausa porque já está acabando o tempo de 10 minutos e vou retornar aqui novamente.